Queridos irmãos, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui juntos, em nome de Jesus Cristo, para podermos nessa noite adorarmos, engrandecermos a Deus e exaltarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Que alegria, né? Uma sexta-feira abençoada, hoje feriado, dia do trabalho, e nós vamos usar, este momento precioso nessa noite de sexta-feira para adorarmos, engrandecermos a Deus. E eu te convido a adorar a Deus essa noite também. Estamos, a partir de agora, cultuando a Deus, está aberto oficialmente esse santo culto no seu lar, e é uma honra nós podermos estarmos juntos adorando a Deus, não é verdade? E quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está já se ligando e que vai tirar esse momento para adorar a Deus, para glorificar o Senhor e para ouvir também uma palavra abençoada. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marlon Anderson, pastorei a Assembleia de Deus Ministério Tiradentes, na cidade aqui de Dores de Campos, Minas Gerais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e eu agradeço também daqui descer pela transmissão desse culto. Amém? Vamos orar e iniciar este momento de reverência, de busca a Deus, de engrandecermos aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós te agradecemos, te damos graças, te bendizemos e te pedimos copiosas bênçãos para a vida de cada servo e serva do Senhor, que neste momento, ó Deus, se encontra, ó Deus, reunido em nome de Jesus, ó Deus, pronto para te cultuar, para te exaltar. Queremos te dar graça, Senhor, queremos te exaltar, queremos te bendizer nessa noite, engrandecer o nome de Jesus. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha nos usar como canal de bênção, hoje culto de cura, de libertação, que o Senhor possa fazer uma grande obra de cura, de livramentos, de milagres, para a glória do Teu santo nome. Pai, eu me anulo, eu te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e eu te peço para que o Senhor tenha misericórdia de mim e possa me usar, Pai, para a glória do Teu nome, para que eu possa ser um canal de bênção, para pregar e anunciar a Tua palavra. Ó Deus, sabemos que essa palavra vai chegar em muitos corações, Pai. Então nós oramos para que ela seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Abençoa no nome de Jesus a vida de cada família que agora, ó Deus, se reúne, de cada pessoa que está, ó Deus, reunida para Te louvar, para Te adorar, para Te buscar, para Te engrandecer nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, ó Deus, para receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Queremos Te louvar e Te bendizer também nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos agora louvar ao Senhor, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos louvar a Deus em todos os momentos. Nós nascemos para isso, para adorar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? E eu te convido a louvar a Deus comigo nesta noite linda e abençoada, onde nós separamos esse tempo para engrandecermos a Deus, não é verdade? Podem as igrejas estarem fechadas, mas nós somos a igreja e não estamos deixando de adorar a Deus, não é verdade? Pena que muitas pessoas não estão buscando a Deus nesse período de quarentena, nesse período de reflexão, mas vamos orar para que elas deem lugar para que o Espírito Santo visite os seus corações, mas nós estamos, não é verdade? E é isso que importa, nós estamos aqui para adorar a Deus, para a glória do Senhor. Vamos adorar a Deus. Eu sinto Teu vento soprar, a Tua glória se manifestar. Eu posso ver o Teu poder
te peço, vem me transformar. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou. Abra o seu coração, adore a Deus essa noite, amém? Deixa que esse louvor entre dentro da sua alma e adore a Deus. Te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem, com teu poder entre e dentro de mim. E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem, com teu poder entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Queridos irmãos, esse louvor é muito lindo, né? Ele, na verdade, é uma canção que acaba sendo uma oração, onde, né, a gente pede para Deus que Ele venha nos mudar de dentro para fora, né? Isso é muito importante. E que Deus possa, né, operar essa mudança, essa transformação, porque em todos nós estamos sendo transformados por Deus a cada momento, não é verdade? Estamos num processo contínuo de transformação, de mudança, de crescimento e de melhoria, não é verdade? Então nós vamos agora, né, meditar um pouco na palavra de Deus. Tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida, vai falar com você de uma maneira poderosíssima. E eu quero saudar a todos que já estão aí, né, nos saudando também com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada
no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, no capítulo de número 13. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo de número 13. Glórias sejam dadas a Deus. Êxodo 13, a partir do versículo 17, que nos diz assim a palavra de Deus. A mensagem nesta noite, meu querido irmão, minha irmã, é na direção de Deus. Temos andado na direção de Deus? Nós vamos acompanhar aqui essa mensagem e veremos se estamos andando, vivendo na direção de Deus. Diz assim o texto sagrado. E aconteceu que quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e voltem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo na sua casa. E o Senhor ia adiante deles. E de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante de ti a sua face do meio do seu povo. A coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Queridos irmãos, esse texto é um texto lindo, e o capítulo 13 é o capítulo que segue imediatamente a Páscoa. E aqui começa a jornada de libertação do povo de Deus. Nós sabemos que eles permaneceram cativos no Egito como escravos, sofrendo por mais de 400 anos. Deus vem, os liberta. E aí Deus tem uma promessa de que eles vivessem numa terra chamada Canaã, a terra que mana leite e mel. Eu venho falar para você que Deus tem uma promessa de bênção para a minha vida e para a tua vida também. Deus tem uma terra que mana leite e mel para mim e para você. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essa vontade de Deus e andar na direção do Altíssimo para que nós possamos usufruir, colher essas bênçãos de Deus em nossas vidas. Eu venho falar para você que uma pessoa que deixa, Deus tomar a direção da sua vida, ela será sempre muito bem sucedida. No entanto, é preciso que antes de tomar qualquer decisão, o cristão faça uma prova de fé no Senhor, exercitando a sua confiança em Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, a Bíblia fala que nós precisamos tomar decisões na vida. A Bíblia fala que existem sempre dois caminhos, um caminho estreito, um caminho largo. Um caminho estreito, difícil de passar, difícil de seguir, mas que nos leva à salvação, que nos conduz à vida eterna. E um caminho largo, que é fácil passar por ele, mas a Bíblia fala que esse caminho é um caminho de perdição. Então, a Bíblia nos orienta que nós precisamos deixar que Deus dirija os nossos passos. E quando nós falamos direção, se nós olharmos essa palavra no dicionário, eu trouxe a anotação aqui, fala assim, é um rumo, um norteamento, a indicação de uma trajetória, lado para onde alguém se dirige ou é conduzido, dirigido. Isso é direção. E muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje,
estão passando por uma crise de falta de direção na vida. Não sabem para onde ir, não sabem como ir e não sabem quem irá conduzi-los. Num período de crise igual nós estamos passando, muitas pessoas estão completamente desnorteadas, sem um rumo, sem uma direção. E eu venho aqui hoje, como emissário de Deus, falar para você que Deus quer te dar a direção, que Deus quer ser o norte para que você possa seguir. Deus tem bênçãos para a minha vida e para a sua vida, mas se e somente se nós confiarmos nele e nos deixarmos ser conduzidos por ele. Aí eu vim falar para você agora 3 características, de um homem que está na direção não de Deus, mas da sua própria vida. Por isso vem o fracasso. Quando nós tiramos Deus das direções, das decisões da nossa vida, nós estamos tirando aquele que é o único que pode nos dar a vitória. Por isso, muitas áreas da nossa vida, muitos projetos, muitos sonhos não se realizam, porque nós tiramos Deus da jogada. Eu venho falar para você, características que se nós começarmos a prestar atenção e mudarmos o nosso comportamento, nós comeremos os melhores frutos dessa terra e teremos uma vida dirigida por Deus em todas as áreas, na área espiritual, na área financeira, na área sentimental, na área da saúde física, mental, emocional, espiritual. Todas as áreas da nossa vida irão muito bem quando nós deixarmos Deus dirigir, conduzir a nossa vida. Então, meus irmãos, o primeiro ponto de uma pessoa que não deixa que Deus dirija a vida dele é: ele caminha sempre por atalhos. A gente vê pessoas hoje que sempre buscam caminhar por atalhos. O que é o atalho, pastor? Às vezes é o caminho que aparentemente é mais fácil, não é verdade? Às vezes a pessoa deseja ter uma casa, um carro, ao invés de estudar, ao invés de trabalhar, de lutar na vida, ela escolhe perigosos atalhos, que fazem com que aparentemente esses sonhos cheguem mais rápido, cheguem de uma maneira muito rápida mesmo. Mas eu venho te falar que esses caminhos são atalhos. A gente ouve ditados populares aí que o inimigo dá, mas ele toma, ele não dá, ele ilude a pessoa. E todas as áreas da nossa vida, quando nós escolhermos atalhos, não vai dar certo. Nós temos que escolher o caminho verdadeiro. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós, cristãos, colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, nós não procuramos atalhos, caminhos mais fáceis. Não, nós vamos seguir os caminhos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amém? Às vezes a gente não entende a ordem das coisas. Eu venho compartilhar com você, Eu, na minha mocidade, quando eu tinha aí 20 e poucos anos, eu sonhava uma determinada profissão para a minha vida, E eu entendo que Deus não permitiu que naquele momento eu conseguisse seguir aquele caminho. Por quê? Não sei. Deus sabe o motivo. Anos se passaram, e Deus tem me concedido bênçãos de modo que hoje eu posso concretizar esse sonho que eu tenho desde a minha infância. Olha que maravilha isso. Eu escolhi seguir um caminho que Deus traçou para mim. Deus me chamou, Deus me levantou para o ministério, abri mão de coisas, e me entreguei nas mãos de Deus. E Deus hoje tem me abençoado, me concedido as vitórias que eu sempre sonhei, que eu sempre busquei em minha vida. E é assim que Deus faz, e é assim que Deus fará na sua vida também.
eu venho te falar também outra característica, né? Que está viver somente o presente. Tem um texto da Bíblia que é lá em Mateus, capítulo de número 6, no versículo 25, que fala para que nós não andemos preocupados com nada nessa vida, com o que teremos de comer, com o que teremos de beber, ou até mesmo com o que nós vestiremos. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ficar preocupado demais com o presente, nós nos esquecemos do futuro. E o presente, né, eu tenho que vivê-lo, né, segundo as bênçãos de Deus. Eu não tenho que ficar preocupado se eu vou conseguir fazer isso ou aquilo. Não, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Faça a sua parte, estude, ore, busque a Deus, se prepare, se qualifique, faça cursos e Deus fará o resto. Então, meus irmãos, nós precisamos tirar as preocupações da nossa vida. Porque quando nós deixamos as preocupações sobrecarregarem a nossa mente, nós perdemos a direção também, não é verdade? E muitas das vezes, de tantas preocupações, vêm doenças cardíacas, doenças emocionais, né? Porque muita preocupação, né, faz com que o nosso corpo libere, por exemplo, né, um hormônio chamado adrenalina, né? E esse hormônio, né, é um corticoide, um hormônio que não faz bem para a nossa saúde, para a saúde do coração. Então a pessoa vive se preocupando com coisas que nem era para se preocupar tanto. De repente ela se pega doente, de repente ela infarta, de repente ela sofre um AVC, de repente aquelas preocupações destruíram a saúde dela. Então nós temos que viver de maneira muito tranquila, né? Descansa, coloca a sua vida nas mãos de Deus, né? Confia nele e no mais, tudo ele fará. Amém? Louvado seja Deus. E a terceira característica das pessoas que não estão vivendo na direção de Deus, eu anotei aqui, é deixar ser guiado pelas emoções. Na verdade, todos nós somos, né, por sermos seres humanos, nós temos volições. O que é isso? Vontades, né? Nós temos um psique, uma alma, um espírito. E nessa alma nós temos emoções. Às vezes estamos alegres e sorrimos. Às vezes estamos tristes e choramos. Às vezes estamos tensos. Às vezes estamos, né, tranquilos. Ou seja, nossa vida é regida por emoções. E não está errado. Nós somos seres emotivos, não é verdade? O que não pode é deixar com que essas emoções dirijam os nossos passos, né? É importante às vezes a gente viver emoções, claro, é importante chorar no tempo certo, claro, é importante nós liberarmos as nossas emoções, né? Se estamos tristes, temos que colocar para fora, desabafa, né? Deixa Deus lavar aquilo, porém é perigoso demais viver baseado somente em emoções. Por quê? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quando nós nos deixamos levar somente por emoções, nós vamos dar muitos passos errados na vida. Por exemplo, a gente vai na rua, passeia um pouquinho e passa de frente de uma loja e vê uma roupa que a gente bateu o olho e gostou e a gente se apaixonou por ela, e a emoção do gostar é tão forte que a gente não leva em consideração se temos ou não condição de comprar aquele objeto, aquela roupa. E a gente deixa a emoção falar mais alto, a emoção falar forte. E a gente vai lá, faz aquele compromisso e vai vivendo pelas emoções. A gente passa, de repente, num lugar e vê um carro que a gente sonha e a gente não mede, como dizem os antigos, a gente deixa de medir a água com o fubá, não é verdade? Quem conhece esse ditado aí vai dando, né, eu conheço aí. Então a gente esquece de usar a razão e vive somente pela emoção. Não é legal isso. Nós vamos entrar em muitos caminhos errados, vivendo apenas pelas emoções. Então o que eu preciso fazer, pastor? Pedir para que Deus
me ajude e não me deixe ser guiado pelas minhas emoções, porque, como eu disse, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Então eu tenho que orar e buscar a direção de Deus para tudo na nossa vida. Porque imagine, hoje nós estamos novos, empregados, graças a Deus, temos força para trabalhar, para buscar, para correr atrás. Então a gente vai se deixando levar pelas emoções. No dia que a gente recebe, vai na rua e tudo que vê sai comprando, e às vezes a gente compra coisas que a gente não usa. Às vezes a gente abre o nosso guarda-roupa, abre a gaveta e vê lá tanta roupa que nós compramos e não usamos, ou às vezes usamos pouco, por exemplo, e tantas pessoas precisando, e a gente naquele momento gastou. Às vezes eu fui para a rua e ao invés de almoçar ou jantar em casa, não, eu quero ir naquele restaurante mais caro que tem, eu quero ir todo dia lá, e a gente não mede, e a gente vai entrando em caminhos, e a gente vê lá na frente, às vezes vem uma doença e a gente vê a falta que fez a gente não ter gastado o nosso dinheiro com sabedoria. Então, aí a gente quer colocar a culpa em Deus, e a culpa não é de Deus. A culpa é que nós estamos nos deixando ser levados pelas nossas próprias emoções. Então, agora eu quero falar para você de características do homem que deixa Deus dirigir a sua vida. Ah, que bênção, né? Eu falei aqui 3 características de um homem que não é dirigido por Deus. Agora eu vou falar de características daquele que se deixa ser levado, guiado e direcionado por Deus, pelo Espírito Santo. Primeira delas, ele estará sempre subindo na vida. Como assim, pastor? Nós vimos que o povo do Egito, quando saiu de lá, diz a Bíblia em Gênesis 13, 18, que fala assim, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Sabe o que quer dizer esse versículo? Deus estava no controle da vida daquele povo. Eram milhares de pessoas, milhões de pessoas, e Deus sabia até o ponto certo que eles podiam rodear. E a Bíblia diz que eles estavam subindo. Preste atenção, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, aleluias, a nossa vida começa a subir, a nossa vida começa a tomar um rumo diferente, e nós começamos a nos distanciar da terra onde nós estávamos sofrendo. Nós começamos a nos distanciar dos problemas que nós não tínhamos condições de resolver. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida começa a dar uma mudada de direção. Às vezes aquele familiar nosso que estava enfermo, estava a ponto de morrer, a gente aceita Jesus, tem uma aliança com Ele, começa a estudar a palavra dEle, e Deus faz a nossa vida começar a subir, e aquela pessoa é curada, aquela pessoa é agraciada. Eu tenho essa semana um testemunho para contar. Minha mãe compartilhou comigo hoje pela manhã um testemunho que a minha tia veio na casa dela aqui, e ela estava com um tumor na mão, tinha feito já biópsia, e ela teria que operar, fazer um tratamento, mas com essa pandemia que se alastrou, os médicos não fizeram nada, não tiveram como operar a minha tia, e ela veio pedir uma oração. E a minha mãe orou por ela. A minha mãe ungiu a mão dela onde estava machucado. Minha tia veio dar o testemunho, e aquele caroço que estava caiu, e ela colocou dentro de um pacotinho plástico, lacrou e trouxe para minha mãe ver. Então olha o que Deus faz na vida da gente. Testemunhos de cura, de milagre, de libertação, grandes milagres estão da parte de Deus para a vida daqueles que creem, que confiam, que creem no poder de Deus e que se deixam ser levados pela palavra de Deus. Então o povo só subiu porque eles acreditaram na palavra de Deus, para que eles saíssem do Egito. Amém?
Então, se você está preparado se você está pronto para obedecer a palavra de Deus, se prepare para viver grandes experiências em sua vida, vindas da parte de Deus. Outra coisa, nada será impossível. O impossível, ele é uma palavra que ela é válida para nós, seres humanos. Ela é válida para a medicina, ela é válida para a advocacia, ela é válida para a engenharia, ela é válida para todas as áreas da nossa sociedade, para todas as áreas da nossa vida. O impossível é uma realidade. Agora eu venho falar para você de um Deus que não conhece essa palavra. Eu venho falar para você de um Deus que não tem limite para agir, né? para que o seu poder venha agir, venha operar. Para Deus, curar uma dor de barriga é a mesma coisa que curar um câncer, uma AIDS. Deus não conhece limites. E quando eu e você temos uma relação de intimidade com Deus, nós também podemos esperar coisas acontecerem na nossa vida que a gente, né, tinha certeza de que nunca mais aconteceriam. Eu sonhava, né, em cursar, por exemplo, um curso na área de saúde, mas era muito difícil passar num vestibular, passar de repente, né, num concurso, né? E desde que eu me converti, eu sempre fiz alguns vestibulares. E engraçado que desde que eu me converti, nunca perdi um vestibular. Sempre que me dá vontade de fazer um vestibular, eu vou, faço e tiro uma ótima pontuação sem estudar, sem me preparar o tanto que eu me preparava no passado. Sabe por quê? Porque Deus nos faz subir. E em todas as áreas da nossa vida, quando nós confiamos em Deus, se prepara, porque Deus quer fazer com que a gente venha subir, decolar. E até porque a Bíblia fala, né, que Deus habita no céu. E a Bíblia fala que o céu é o lugar que é o nosso destino. Então, subir é coisa para os filhos e filhas de Deus. Prepare-se para subir na vida, para a glória de Deus. Outra coisa. Contará com a onisciência e onipresença de Deus. Às vezes a gente não entende por que Deus nos faz andar por caminhos longos às vezes. Como eu li o texto, Deus fez o povo lá em Êxodo 13, 18. Deus fez o seu povo rodear pelo deserto por 40 anos. Por que Deus fez isso? Porque às vezes Deus sabe que se determinada bênção chegar na nossa vida na hora errada, nós vamos perder aquela bênção. Isso é o que eu falo, de que quando Deus abençoa e o homem joga fora a bênção. Então Deus sabe até a hora de manifestar o milagre, de realizar o milagre da vitória na nossa vida. Quantas passagens na Bíblia mostram pessoas que foram agraciadas pelo milagre e jogaram fora o abençoador. Apenas receberam o milagre e não quiseram seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus sabe a hora certa de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Joga fora a preocupação, joga fora o medo e use a sua fé, use a sua confiança em Deus. Deus não chega nem atrasado, muito menos tarde, né? O pessoal fala assim, Deus tarda, mas não falha. Mentira, Deus nem tarda e jamais falhará. Amém? Outra característica de quem se deixa ser dirigido por Deus, ele anda por caminhos que ninguém nunca andou. Presta atenção nessa palavra. Essa palavra é forte. Essa palavra é profética. Deus nos fará andar por caminhos que ninguém nunca conseguiu andar. Fala para mim. Quem conseguiria andar no deserto por 40 anos? Não sei se você sabe direito o que é um deserto. O deserto durante o dia é muito quente. Temperaturas próximas aí de 50 graus. 50, 53, 55. Coisa de horror. E nós não conseguimos sobreviver numa temperatura assim. Deus nos faz andar em lugares que ninguém jamais andou. Deus manteve, sustentou o seu povo durante 40 anos, 4 décadas no deserto.
sustentar o povo no oásis, aí não seria Deus. Deus é Deus, e é Deus para nos sustentar no muito e no pouco, na saúde e na doença. Deus faz o que quer, como quer, na hora que quer. Olha que tremendo, diz a Bíblia que nem as sandálias dos pés deles se arrebentaram, nem as roupas se acabaram. Então por isso que não há outro como Deus, não há outro Senhor além de Deus. Diz a Bíblia que Deus, Ele sabe todas as coisas. O povo caminhou pelo deserto, lugar onde ninguém pode caminhar se não tiver um equipamento apropriado para a viagem. E sabe qual era o equipamento apropriado para a viagem? Era Deus. Era Deus que estava com eles. Se Deus estiver conosco, nós venceremos em tempo de crise. E eu vou te falar uma frase aqui. Enquanto em tempos de crise, enquanto muitos choram, nós vendemos lenços. Não é verdade? Tem um sentido essa frase. Em tempos de crise, muitos se desesperam, se deixam ser guiados pelas emoções, vivem só o presente e caminham pelos atalhos. Esses vão chorar. Esses serão abatidos nas crises. Mas nós não. Nós estamos sempre subindo. Cremos que nada nos é impossível se temos Deus. Nós contamos com a onisciência e a onipresença de Deus. Deus sabe o tempo certo da bênção chegar. E nós só andamos por caminhos que ninguém anda, porque Deus é com cada um de nós. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora eu vou falar uma palavra profética. Deus te fará percorrer caminhos que você nunca imaginou, que você nunca sonharia chegar. Deus te colocará em lugares onde você nunca imaginou estar. Deus trará bênçãos na sua vida, além do que você imagina, se tão somente confiar e obedecer à palavra de Deus. Outra coisa, um homem que deixa Deus dirigir a sua vida, ele aprende novas experiências. O cristão que é dirigido por Deus, ele aprende que os problemas são reais, conhece os limites e sabe que Deus está no controle. Uma coisa é a gente viver alienado e achar que está tudo bem, que não tem problema algum. Isso é coisa de louco. Falar que o mundo hoje não tem problemas. Não, eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito em Deus. O mundo não tem problema não, só se estiver louco. O mundo tem problemas. A Bíblia mesmo fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então eu quero falar para você de que nós temos consciência dos perigos, das calamidades que estão acontecendo no mundo, mas nós temos algo diferencial. Nós temos a presença de Deus, nós temos a fé. E essa fé nos fará ter grandes vitórias. E nós aprendemos muito em momentos de crise, né? Em momentos de crise é momento de reflexão. Quando alguém, de repente mexe com o fogo e se queima, né? O fogo é um perigo. O fogo traz consequências. A pessoa não se preocupou e caiu. Mas eu duvido que aquela pessoa vai ser queimada de novo do mesmo jeito. Só se for por acidente, porque ela aprendeu. Nós precisamos aprender com as experiências da nossa vida que não deram certo. Não é verdade? Então, olha só, de repente você está namorando. De repente você, num outro namoro, você traiu, você não deu valor à pessoa. Aí você perdeu aquela pessoa, depois viu que perdeu uma pessoa importante. Então, se você está namorando de novo, aprenda com a experiência errada, dá valor agora, valorize quem está perto de você. De repente você trabalhava numa empresa, você não deu valor àquele emprego, você faltava à toa, você pegava atestado e aconteceu que foi mandado embora, foi demitido. E quando foi demitido, não conseguiu arrumar um trabalho novo. Aprenda com as experiências erradas. Nós devemos aprender com as experiências de fracasso. Amém? Então agora,
quando Deus abrir outra porta de emprego para mim, eu vou dar valor, eu não vou jogar esse emprego fora, eu não vou faltar à toa, eu não vou ficar, enrolando no trabalho, eu vou dar o meu melhor. Nós temos que usar as coisas ruins que acontecem na nossa vida como experiências para o crescimento pessoal. Amém? Então vamos usar isso e vamos crescer, porque crescer é subir também. Louvado seja Deus. E por fim, eu venho falar para você que quem se deixa ser dirigido por Deus, aleluias, essa pessoa tem uma presença real de Deus. Pode ter certeza. Quem é um servo de Deus, eu vou usar a palavra crente aqui, não que os evangélicos só sejam crentes, ou só os católicos sejam crentes, ou só os espíritas, não. A palavra crente é quem crê em alguma coisa. E nós somos crentes cristãos, ou seja, cremos em Cristo, correto? Então veja bem, os cristãos têm a fé viva no Senhor Jesus Cristo. Cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, muitos falam assim, pastor, mas eu nunca vi Deus. Nunca viu? Você já se olhou no espelho? Você é obra da criação desse Deus. Você já olhou para o seu cônjuge, para o seu filho? Você já olhou para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão? Você já olhou para o sol, para a lua, para as estrelas? Você já olhou para uma noite de lua? Obra de Deus. E você ainda fala que nunca viu Deus? Eu vejo Deus em todas essas coisas. Eu vejo Deus no entardecer. Eu vejo Deus ao amanhecer. Eu vejo Deus quando a gente prepara um alimento e aquele alimento nos mantém vivos. Eu vejo Deus quando eu estou respirando esse ar. E você também. Nós nem estávamos pensando nesse ar, mas ele existe, está aqui, está alimentando os nossos órgãos, os nossos tecidos. A gente não vê, mas a gente sabe que ele está aqui. Mas eu venho te falar algo mais profundo ainda. Quem crê em Deus e obedece a sua palavra, verá Deus no futuro, pessoalmente, cara a cara, porque diz a Bíblia que nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Ele voltará para nos buscar. E eu creio nessa palavra, nessa promessa. Agora, esse povo que estava no deserto, eles viram também Deus. Não a pessoa de Deus, visível, mas eles viram Deus em grandes milagres de Deus. De dia, o calor poderia matá-los por desidratação, por queimaduras na pele, por câncer de pele. Mas de dia, uma coluna de nuvem os seguia pelo deserto e refrescava aquele calor. Eu venho te falar que Deus enviará uma coluna de nuvens para a sua vida, para te refrescar das tempestades que você está passando, do calor, da prova, do deserto que você está. Esse deserto que você está enfrentando e passando, Deus enviará nuvens para te guardar do calor escaldante do sol, que arde no deserto. Esse povo teve mais experiência com Deus, real. Esse povo à noite, aleluias, à noite o deserto é gelado, de dia quente, à noite muito gelado, com temperaturas abaixo de zero. Quem aguenta isso? Só animais muito raros que vivem no deserto. À noite, para eles não morrerem congelados, Deus enviava uma coluna de fogo, aleluias. Diz a Bíblia que Deus, Ele é uma coluna de fogo consumidor, não para nos destruir, nos matar, mas para nos aquecer. Deus nos aquece na hora certa e nos refresca na hora certa. Eu venho te falar que Deus tem a dose certa do milagre para a minha vida e para a tua vida. Deus tem a hora certa do milagre para a minha vida e para a tua vida. Que Deus te abençoe nessa noite. Fica com essa palavra e eu vou concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: o Senhor Deus não decepciona jamais aquele que entrega a sua vida nas mãos dele. E eu venho fazer um apelo. Quem sabe você está escutando essa mensagem, você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então eu te convido nessa noite, aceite Jesus.
Fala, Senhor Jesus, eu te confesso nessa noite. Põe o meu nome no livro da vida. Eu não quero seguir uma religião. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero passar a obedecer ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu quero viver as experiências que estão relatadas neste livro da Tua Palavra, neste livro de fé. Senhor, derrama sobre a minha vida essas experiências maravilhosas. Eu quero viver as Tuas bênçãos. Eu quero comer dos melhores frutos dessa terra, porque eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Aceita Jesus nessa noite. E talvez você já aceitou Jesus, mas se encontra desviado, longe dos caminhos do Senhor. Então renove a sua aliança nessa noite com Ele e fala, Senhor, me aceita de volta em casa. Faz igual aquele menino, aquele filho moço que saiu de casa em Lucas capítulo 15 e foi gastar tudo que tinha no mundo. E quando ele viu que o mundo não tinha nada de bom para dar para ele, ele se arrependeu e voltou para casa, e o pai estava de braços abertos para recebê-lo. Então volta para a presença do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Podemos deixar tudo na direção de Deus. Pode deixar. Deixa a tua vida financeira, deixa a tua saúde, deixa o teu filho, deixa o teu pai, tua filha, teus irmãos, tua mãe, seus tios, seus familiares, seu emprego, deixa a sua saúde, deixa tudo nas mãos de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Por quê? Por que eu devo deixar tudo nas mãos de Deus? Porque diz a Bíblia Sagrada que estando alguém em suas mãos, quem poderá tirar? Aleluias, glórias a Deus. E creia que este Deus Todo-Poderoso completará a magnífica obra que começou a fazer na sua vida. Isso está em Filipenses 1,6. Aquele que é fiel, que foi fiel e é, para começar a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. E Deus quer continuar essa obra linda na sua vida. Ele quer que você viva grandes bênçãos ainda aqui nessa terra. E depois, quando nós partirmos daqui, subiremos ao encontro dEle e nos encontraremos nos ares. Que o Espírito Santo conforte o seu coração nessa noite. Que o Espírito Santo te visite e testifique essas palavras que não são minhas, são de Deus, vieram do Espírito Santo para a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Nós já cultuamos a Deus. Que bênção! E eu agradeço ao Senhor por ter me dado essa oportunidade de ser um vaso, um instrumento em suas mãos para compartilhar com você esta palavra abençoada. Amém? E eu te convido para que domingo à noite, às 19h30, estejamos reunidos na TV daqui, né? Ou melhor, daqui TC, neste mesmo canal, nesta mesma hora, para juntos nós adorarmos a Deus. Amém? Deus tem algo especial para a sua vida também, para a nossa vida, em nome de Jesus. E eu quero agora orar, agradecer a Deus, e eu creio que você foi muito abençoado porque eu fui. Amém? Erga suas mãos e vamos orar. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós te agradecemos nessa noite, Pai, por este culto abençoado, pela tua presença. Obrigado, eu entrego nas tuas mãos minha família, meus pais, minha irmã, meus sobrinhos, minha esposa, meu filho, meus irmãos de congregação, meus irmãos, companheiros que estão cultuando juntos aí. Entrego nossa cidade, entrego cada cidade, cada pessoa que vai ouvir essa palavra. Entrego, Senhor, ó Deus, tudo que tenho, que sou, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos e eu abençoo. E, ó Deus, eu faço uma oração de cura e libertação, repreendendo todo mal na vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu creio que nós ouviremos grandes milagres da sua parte. Eu creio que pessoas testemunharão que foram curadas, que foram saradas, que portas foram abertas. Repreendo depressão, repreendo, Senhor, todo espírito de desemprego, repreendo todo mal, trabalhos de macumba que são feitos para destruírem pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, toda a obra das trevas que se levantar contra alguém aí, Senhor, contra as nossas vidas, seja repreendido na autoridade que é no nome de Jesus.
E eu creio, Senhor, que nós continuaremos subindo, crescendo, não é só financeiramente, mas crescendo espiritualmente, nos aprimorando cada vez mais, largando cada vez mais o pecado, para assim nos parecermos cada vez mais com o Senhor. E eu abençoo a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por ter permitido que eu entrasse mais uma vez na sua casa e deixar essa palavra vinda da parte de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra abençoa a sua vida e Deus vai fazer grandes obras, grandes milagres, tá? Um beijo no seu coração. Que a paz esteja sempre conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Até domingo, querendo assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.